Parece que a enquadrada que o ministro Alexandre de Moraes levou de Donald Trump fez o ministro repensar seus atos. Depois de meses de pressão implacável, o ministro que se achava acima da lei, de repente, resolveu recuar dos abusos, mudar sua estratégia e passar a seguir as regras. É impressionante o que um pouco de medo da Lei Magnitsky não faz pela educação jurídica de uma pessoa, não é mesmo? A gente vai ver os detalhes desse recuo. Vamos direto ao que interessa, porque a gente acabou de testemunhar um dos movimentos mais significativos e, ao mesmo tempo, mais reveladores de toda essa crise. É um daqueles momentos que, à primeira vista, parece apenas um detalhe técnico, né? Um despacho perdido no meio de um processo. Mas quando a gente para e analisa com a lupa, a gente percebe que está diante de uma mudança de estratégia, de um recuo, de uma confissão de que a pressão finalmente está funcionando. A notícia que veio à tona através de uma reportagem da revista Veja é que o ministro Alexandre de Moraes tomou uma nova decisão no processo em que a PGR denuncia o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo por suposta coação. E o que essa decisão diz? Ela diz que o ministro determinou que o Eduardo Bolsonaro seja notificado por edital e que o Paulo Figueiredo seja intimado por carta rogatória. Agora, eu sei o que você está pensando. E daí? O que isso muda? Muda tudo, porque essa decisão, para mim, é a prova de que o tempo de rasgar a lei abertamente, de agir com a certeza da impunidade, pode estar chegando ao fim. E para entender o porquê, a gente precisa lembrar como o ministro agia até pouco tempo atrás. A gente precisa lembrar do histórico de abusos e de amadorismo que marcou a sua tentativa de notificar o Paulo Figueiredo em outros processos. Lembram-se daquele episódio que seria cômico se não fosse trágico, da casa de festas Pérola Negra? A Polícia Federal, cumprindo uma ordem do ministro, foi procurar o Paulo Figueiredo para notificá-lo em um buffet infantil. É um nível de absurdo, de incompetência investigativa, que desmoraliza qualquer operação. Depois a gente viu a imprensa noticiar que o Supremo teria tentado notificar o Paulo por edital, e até mesmo citando um vídeo de um canal de cortes no YouTube como prova de que ele sabia do processo. É a justiça sendo feita com base em fofoca de internet. Era um show de ilegalidades, de atos que demonstravam um completo desprezo pelas regras mais básicas do direito processual. Era a postura de um homem que se sentia tão poderoso, tão acima da lei, que não se preocupava nem em manter as aparências. E agora, de repente, o que a gente vê? A gente vê o mesmo ministro, no mesmo tipo de processo, contra a mesma pessoa, decidindo que o Paulo Figueiredo deve ser notificado por carta rogatória. E por que isso é tão importante? Porque a carta rogatória é o procedimento correto, né? É o que a lei manda. É o mecanismo oficial de cooperação jurídica entre países para notificar alguém que reside no exterior. A grande pergunta que fica, né, a pergunta de $1 milhão é: por que a mudança? O que aconteceu para que o ministro, que antes agia como se a lei fosse um detalhe inconveniente, de repente resolvesse segui-la à risca? Ele fez um curso de direito por correspondência? Ele teve uma epifania, né, uma iluminação divina sobre a importância do devido processo legal? Eu acho que não. A resposta, ao que tudo indica, é muito mais simples e muito mais humana. Medo. Medo das consequências. A enquadrada que ele levou do governo de Donald Trump com a aplicação da lei Magnitsky contra ele, contra sua esposa, contra a holding de sua família, parece ter tido um efeito pedagógico impressionante. A ameaça de ter a vida financeira destruída, de se tornar um pária internacional, de ver o seu patrimônio congelado, parece ter feito pela educação jurídica do ministro o que anos de faculdade não fizeram. A pressão implacável que veio de Washington e que foi amplificada pela coragem de jornalistas como o próprio Paulo Figueiredo e de parlamentares como o Eduardo Bolsonaro, que não se calaram, que levaram as denúncias para o centro do poder mundial, essa pressão está funcionando. Ela está forçando o tirano a recuar. Ela está obrigando o homem que se achava um imperador a pelo menos fingir que é um juiz. Mas a genialidade do mal, como a gente sabe, não descansa. E é aqui que a gente precisa olhar para a segunda parte da decisão do ministro, porque ela revela que o recuo dele não é uma conversão, é apenas uma mudança de tática. Ao mesmo tempo em que ele decide corretamente notificar o Paulo por carta rogatória, o que ele faz em relação ao Eduardo Bolsonaro? Ele determina a notificação por edital. E por que isso é tão revelador? Porque o Código de Processo Penal brasileiro é muito claro. A citação por edital, que é uma citação fictícia publicada em um jornal, só pode ser usada, em último caso, quando o réu está em um lugar ignorado, incerto ou inacessível. E esse, definitivamente, não é o caso do Eduardo.
Todo mundo sabe onde ele está. Ele está nos Estados Unidos, atuando como o principal porta-voz da oposição brasileira no exterior. Ele dá entrevistas, ele faz lives, ele se reúne com autoridades, o endereço dele não é um segredo. Portanto, a lei mandaria que ele, assim como o Paulo, fosse notificado por carta rogatória. E por que o ministro, que de repente ficou tão legalista no caso do Paulo, resolveu rasgar a lei de novo no caso do Eduardo? A resposta, para mim, expõe a verdadeira e única motivação por trás de todo esse teatro: o desespero para as eleições de 2026. A carta rogatória é um processo lento, burocrático, que pode levar meses ou até anos para ser cumprido. A notificação por edital é rápida, é imediata. E por que a pressa? Porque eles precisam, a qualquer custo, tornar o Eduardo Bolsonaro inelegível antes que ele possa se consolidar como o grande nome da direita para a próxima eleição presidencial. A decisão do ministro, quando a gente olha com atenção, é a confissão do plano. Para o Paulo Figueiredo, que não é candidato, ele pode até seguir a lei para tentar passar uma imagem de legalidade para os americanos que estão de olho. Mas para o Eduardo, que é a grande ameaça eleitoral, aí a lei pode ser atropelada. A urgência política fala mais alto. É a prova de que o que está em jogo não é a justiça, é o poder. É a tentativa desesperada de eliminar, na canetada, o adversário que eles sabem que não conseguem derrotar nas urnas. O que o Paulo Figueiredo bem aponta em sua análise é que essa diferenciação no tratamento é a prova da ilegalidade. Como você pode ter duas formas de citação diferentes para duas pessoas que estão na mesma situação, no mesmo processo? Não pode. E ao fazer isso, o ministro não está apenas cometendo mais um abuso, ele está nos dando mais uma prova, mais uma munição, para mostrar para o Brasil e para o mundo que tudo isso não passa de uma perseguição política. O que fica de lição para nós é que a nossa pressão está funcionando, ela está forçando o sistema a recuar, a cometer erros, a expor as suas próprias contradições. A enquadrada do Trump fez sim o ministro repensar seus atos. Mas a natureza de um escorpião é picar, e a natureza de um poder autoritário é perseguir. Eles podem até mudar a tática, podem até tentar disfarçar a sua peçonha com uma roupagem de legalidade. Mas o objetivo final continua o mesmo: a eliminação de seus inimigos. A nossa luta, portanto, não pode parar. A gente precisa continuar a expor cada contradição, cada ilegalidade. A gente precisa continuar a apoiar as vozes corajosas que, mesmo do exílio, não se calam. A gente precisa mostrar para o Brasil e para o mundo que a gente não vai ser enganado por essa mudança de estratégia. A gente sabe qual é o plano deles e a gente não vai deixar que eles o executem. A vitória da lei, como disse o Paulo, ainda não chegou, mas o medo que eles estão sentindo dela é o primeiro e mais importante passo. Essa história toda é um verdadeiro jogo de gato e rato e mostra que a pressão, sim, faz toda a diferença. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que a mudança de estratégia do ministro Moraes é um sinal de medo? Você acredita que a diferenciação no tratamento do Eduardo Bolsonaro é a prova da perseguição política para 2026? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a entender a jogada por trás dos bastidores, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a nossa pressão está funcionando. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque a gente não vai parar de vigiar cada passo deles. Um grande abraço.